Resposta à acusação. 1. Oferta da denúncia ou queixa. O Ministério Público, MP, ou a vítima oferecem a denúncia ou queixa, respectivamente. O juiz pode receber ou rejeitar essa denúncia ou queixa. 2. Causas de rejeição. O juiz pode rejeitar a denúncia ou queixa se houver inépcia, falta de pressupostos processuais, falta de condição para o exercício da ação penal ou falta de justa causa. 3. Recebimento da denúncia ou queixa. Se não houver causa de rejeição, o juiz recebe a denúncia ou queixa e ordena a citação do acusado. 4. Resposta à acusação. O acusado tem 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Nessa peça, ele pode alegar os fundamentos previstos no artigo 396 do CPP, como a ausência de provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa excludente de ilicitude, entre outros. 5. Alegações preliminares na resposta à acusação. A. Inclusão de preliminares na resposta à acusação. B. Abrange questões de nulidade e extinção da punibilidade. C. Permite a alegação de teses de mérito e a convocação de testemunhas. 6. Dia inicial do prazo. No processo penal, o dia inicial do prazo é o dia da citação, ou seja, quando o réu recebe o mandado de citação em mãos ou quando esse mandado é juntado aos autos do processo. 7. Contagem do prazo. A contagem do prazo começa no primeiro dia útil seguinte ao da citação. Exclui o dia da citação e conta-se a partir do primeiro dia útil subsequente. 8. Dias úteis e corridos. Durante o prazo, todos os dias são contados, inclusive sábados, domingos e feriados. A contagem é feita em dias corridos, diferente do processo civil, onde só são contados os dias úteis. 9. Último dia do prazo. Se o último dia do prazo cair em dia útil, ele é considerado como o último dia do prazo. Se cair em sábado, domingo ou feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte. 10. Exclusão do dia inicial. O dia da citação é excluído da contagem, conforme previsto no artigo 798 do Código de Processo Penal. 11. Fundamento legal. A contagem em dias corridos é fundamentada no artigo 798 do Código de Processo Penal, que estabelece que os prazos no processo penal são contínuos. 12. Nulidade alegada pelo réu. A. Se o réu alega uma nulidade em sua resposta à acusação, como por exemplo a falta de representação da vítima em um caso de estelionato, e o juiz acolhe essa nulidade, a consequência lógica é a anulação do processo. Isso ocorre porque a nulidade invalida os atos anteriores e o processo precisa ser refeito corretamente. 13. Rejeição tardia da denúncia ou queixa. A. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, criou a possibilidade de o juiz, após a resposta à acusação, optar pela chamada rejeição tardia da denúncia ou queixa, mesmo que essa possibilidade não esteja prevista na lei. Isso significa que o juiz pode decidir rejeitar a denúncia ou queixa mesmo após um tempo, caso não deseje anular o processo. Essa decisão, embora não tenha previsão legal, é aceita pelo STJ como uma alternativa. 14. Consequências da anulação ou rejeição tardia. A. Tanto a anulação do processo quanto a rejeição tardia da denúncia ou queixa têm o mesmo efeito prático, encerram o processo. Portanto, para a defesa, o resultado é o mesmo, independentemente de o juiz optar por uma anulação ou pela rejeição tardia. 15. Pedido na resposta à acusação. A. Na resposta à acusação, o réu pode alegar a nulidade do processo e pedir sua anulação. Caso o juiz não concorde com a anulação, o réu pode pedir que, pelo menos, a denúncia seja rejeitada tardia. Dessa forma, é importante que a defesa inclua ambos os pedidos na resposta à acusação, a anulação do processo caso seja acolhida a alegação de nulidade e, alternativamente, a rejeição tardia da denúncia ou queixa. Isso garante que a defesa esteja preparada para qualquer decisão do juiz e protege os interesses do réu. Elaborar o preâmbulo de uma peça processual, neste caso específico para a resposta à acusação, A. É importante garantir que o preâmbulo contenha 7 elementos essenciais. 1. Identificação do cliente, incluindo sua qualificação completa. 2. Indicação de que o cliente está representado pelo advogado. 3. O endereçamento ao juiz competente, utilizando a expressão, Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara, Cidade. 4. A expressão, vem perante Vossa Excelência, indicando a ação que será realizada perante o juiz. 5. O verbo correspondente à ação que será realizada, que no caso da resposta à acusação é apresentar. 6. O nome da peça processual, utilizando a nomenclatura prevista na legislação, no caso da resposta à acusação. 7. O fundamento legal da peça, referenciando os artigos correspondentes do Código de Processo Penal, CPP. Esses elementos garantem a adequada identificação das partes envolvidas, o propósito da petição, o contexto jurídico e a base legal para a ação proposta. É importante lembrar que a redação pode variar de acordo com as preferências pessoais, mas é essencial que todos os 7 elementos estejam presentes na peça. 1. Identificação do cliente. O primeiro elemento do preâmbulo é a identificação do cliente, ou seja, a pessoa em nome da qual a peça está sendo apresentada. Isso geralmente inclui o nome completo do cliente. 2. Qualificação do cliente. Em seguida, temos a qualificação do cliente, que consiste em informações adicionais para identificar claramente a parte envolvida, como estado civil, professor ISS7O, endereço, etc. No entanto, se essas informações já estiverem disponíveis na denúncia ou queixa, pode ser suficiente declarar que o cliente está já qualificado nos autos. 3. Advogado. O próximo elemento é a menção do advogado que está representando o cliente na peça. Isso geralmente inclui o nome completo do advogado e suas credenciais profissionais. 4. Vem perante Vossa Excelência. Esta frase é uma forma respeitosa de indicar que a peça está sendo apresentada ao juiz responsável pelo caso. 5. Verbo pertinente. Em seguida, é necessário usar um verbo apropriado para indicar a ação que está sendo realizada na peça. Por exemplo, em uma resposta à acusação, o verbo apresentar é comumente utilizado. 6. Nome da peça. É importante mencionar o nome específico da peça que está sendo apresentada, como resposta à acusação. 7. Fundamento legal. Por FM, é necessário indicar o fundamento legal da peça, ou seja, as leis ou dispositivos legais nos quais a peça se baseia. Isso fornece ao juiz uma referência legal para avaliar a validade da peça. Depois de estabelecer o preâmbulo, a peça continua com a narração dos fatos, seguida pela argumentação jurídica e, finalmente, os pedidos específicos feitos pela parte. Tipicidade. Refere-se à adequação do comportamento ao modelo abstrato descrito na lei penal. Em outras palavras, um ato só é considerado crime se estiver previsto de maneira específica na legislação penal.
Ilicitude significa que o ato praticado é contrário ao ordenamento jurídico, ou seja, é proibido pela lei. Culpabilidade diz respeito à capacidade do agente de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se comportar de acordo com esse entendimento. É um dos requisitos para a responsabilização penal. As escusas absolutórias são situações em que, mesmo havendo tipicidade, ilicitude e culpabilidade, o agente não é punido. Isso ocorre porque existem circunstâncias que tornam o ato impunível, como a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, entre outros. Por exemplo, se alguém age em legítima defesa para proteger a própria vida ou a vida de outra pessoa, mesmo que tenha praticado um ato tipificado como crime, essa pessoa não será punida, pois está amparada por uma causa de exclusão de ilicitude. Essas discussões sobre mérito principal e subsidiário geralmente se referem às estratégias de defesa utilizadas pelos advogados em processos criminais. O mérito principal busca demonstrar a inocência do acusado, enquanto o mérito subsidiário pode envolver argumentos para reduzir a pena ou buscar formas de evitar a condenação. 1. Exame inicial e complementar. Para casos de lesões graves conforme o artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal, é necessário realizar um exame inicial e, após 30 dias, um exame complementar para determinar se a vítima é fica ou incapacitada por mais de 30 dias para o exercício de ocupações habituais. 2. Exame complementar conforme o CPP, o artigo 168, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal estabelece a necessidade de exame complementar para verificar a persistência da incapacidade após 30 dias. 3. Prova da qualificadora. Se não houver prova da incapacidade por mais de 30 dias devido à falta de realização do exame complementar, pode-se argumentar pela desclassificação do crime de lesão grave para lesão leve. 4. Impacto na ação penal. A desclassificação para lesão leve pode alterar a ação penal de pública incondicionada para pública condicionada à representação da vítima. 5. Possíveis nulidades. A mudança na ação penal pode gerar nulidade por falta de representação, além de alterar a competência do juízo, resultando em outra nulidade por incompetência. 6. Alegações na resposta à acusação. É possível alegar as desclassificações que geram nulidades na resposta à acusação, mas é importante verificar se essas desclassificações têm impacto suficiente para gerar nulidades. 7. Pedido na resposta à acusação. Para cada tese alegada no tópico de direito, é necessário formular um pedido específico. Para a tese de nulidade, o pedido natural é a anulação do processo, mas também pode-se pedir, por cautela, a rejeição da denúncia ou queixa. Resposta à acusação em crimes funcionais. 1. Introdução. Relevância dos crimes funcionais. Os crimes funcionais, praticados por servidores públicos contra a administração pública, possuem um rito processual específico previsto nos artigos 513 a 518 do Código de Processo Penal, CPP. Diferenças do rito comum. A principal diferença reside na fase inicial do processo, antes da recepção da denúncia pelo juiz. No rito comum, a defesa só se manifesta após a citação do acusado. Já nos crimes funcionais, há uma fase inquisitorial prévia, com a participação do Ministério Público e da Polícia Judiciária. 2. Fases do procedimento especial. Fase inquisitorial. Representação do ofendido. A ação penal é pública incondicionada, mas depende da representação do ofendido, que pode ser a própria administração pública ou o superior hierárquico do servidor. Inquérito policial. A investigação inicial é conduzida pela Polícia Judiciária, sob a presidência do Ministério Público. Remessa dos autos ao Procurador-Geral. Ao final do inquérito, os autos são remetidos ao Procurador-Geral, que pode oferecer denúncia, arquivar o inquérito ou propor a remessa dos autos ao juízo para a apuração de crime de menor potencial ofensivo. Fase judicial. Recebimento da denúncia. O juiz recebe a denúncia e verifica a sua admissibilidade formal e material. Citação do acusado. O acusado é citado para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias. Resposta à acusação. A defesa apresenta a peça processual, resposta à acusação, na qual expõe suas teses e requerimentos. Instrução processual. O juiz pode determinar a produção de provas, como a oitiva de testemunhas e a realização de perícias. Julgamento. O juiz profere a sentença, condenando ou absolvendo o acusado. Recursos. Cabe recurso de apelação contra a sentença para o Tribunal de Justiça. 3. Conteúdo da resposta à acusação em crimes funcionais. Elementos essenciais. Identificação das partes e do fato, nome do réu, data e local do fato, qualificação da vítima e descrição do crime. Narração dos fatos, detalhes do crime, com indicação de data, local, modo de ação e circunstâncias relevantes. Teses defensivas. Argumentos jurídicos que sustentam a defesa do réu, como negativa de autoria, legítima defesa, excludente de culpabilidade, etc. Pedidos. Requerimentos específicos da defesa, como a absolvição sumária, o reconhecimento de causa extintiva da punibilidade, a desclassificação do crime, a nulidade processual, etc. Rol de testemunhas. Indicação das testemunhas que serão arroladas para depor em favor do réu. Fundamentação jurídica. Amparo legal para as teses defensivas, com citação de leis, jurisprudência e doutrina. Claro, aqui está o resumo em tópicos. No procedimento especial dos crimes funcionais, após a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o juiz não pode recebê-la diretamente. O juiz precisa notificar o acusado para que ele possa apresentar uma resposta preliminar em até 15 dias. Essa resposta preliminar é uma oportunidade de defesa adicional antes de o juiz decidir se recebe ou rejeita a denúncia. Essa etapa da resposta preliminar é uma novidade em relação ao procedimento comum ordinário. No procedimento comum ordinário, o juiz pode receber a denúncia sem ouvir a defesa prévia do acusado. A resposta preliminar no procedimento especial dos crimes funcionais permite ao acusado se manifestar antes mesmo de a denúncia ser recebida pelo juiz. Isso oferece uma oportunidade adicional de defesa e ajuda a prevenir a instauração de ações penais indevidas. Teses SUBSIDIAR-IASDMRTO. Frustração no processo penal brasileiro. Estatísticas revelam baixo índice de absolvição, sendo 8 em 10 denúncias julgadas procedentes. Ausência de presunção de inocência efetiva, maioria das denúncias resultam em condenação. Comparação irônica com uma moeda. Indivíduo brinca sobre preferir CONFIR em uma moeda ao invés do processo penal brasileiro, dado o alto risco de condenação. Destaca a falta de opção para absolver, tornando difícil o processo de defesa. ênfase na aplicação da pena. A advocacia criminal foca mais na aplicação da pena do que na absolvição, devido às dificuldades enfrentadas no processo penal. A aplicação da pena é considerada mais técnica, permitindo maior margem de manobra para reduzir penas e buscar alternativas.
Importância das diferentes teses no estudo do direito penal. Necessidade de considerar diversas teses, incluindo nulidades, extinção da punibilidade e teses de mérito, como a tipicidade e falta de prova. Foco na análise das teses subsidiárias de mérito relacionadas à pena, como dosimetria, regime inicial, penas restritivas de direitos e surc. Explanação sobre a dosimetria da pena. Explicação sobre o sistema de aplicação da pena em 3 fases, com circunstâncias consideradas em cada fase. Classificação das circunstâncias injudiciais e legais, com destaque para a subjetividade das circunstâncias judiciais. Exemplo ilustrativo sobre a subjetividade das circunstâncias judiciais. Caso hipotético de um indivíduo embriagado que frequenta um bar, destacando como diferentes juízes podem interpretar sua conduta social de maneira distinta. Subjetividade das circunstâncias judiciais. Destaque para a interpretação subjetiva das circunstâncias judiciais, como a conduta social e personalidade, por parte dos juízes. Ilustração de um exemplo hipotético para demonstrar como diferentes juízes podem interpretar o mesmo comportamento de maneiras distintas. Classificação das circunstâncias legais. Divisão das circunstâncias legais em qualificadoras, agravantes e atenuantes, majorantes e minorantes. Explicação sobre o papel das qualificadoras em estabelecer novos limites expressos para a pena base, destacando sua função específica. Características das qualificadoras. Identificação das qualificadoras pela função de trazer novos limites para a pena base, não necessariamente por um artigo específico. Esclarecimento sobre a importância de utilizar o vade-mecum, VAD, para localizar as qualificadoras durante o estudo e na prova. Exemplo prático de qualificadoras. Apresentação de exemplos de qualificadoras em diferentes tipos de crime, como furto e homicídio, e como elas modificam os limites da pena. Importância do estudo e uso do vade-mecum. Incentivo ao uso frequente do vade-mecum durante o estudo para se familiarizar com os índices e a linguagem utilizada. Experiência pessoal do instrutor sobre a importância de aprender a língua do índice do vade-mecum para melhor aproveitamento na prova. Adaptação e aprendizado. O relato sobre aprender espanhol em uma semana e adaptar-se ao idioma mostra como somos seres altamente adaptáveis. Mesmo diante de desafios linguísticos, é possível superá-los com tempo e prática. Essa experiência ressalta a importância da persistência e da capacidade de adaptação humana, demonstrando que, com esforço e dedicação, podemos nos familiarizar com novas línguas e culturas. Uso do vade-mecum. A analogia entre o aprendizado do espanhol e o uso do vade-mecum destaca a importância de treinar o uso dessas ferramentas antes da prova. A habilidade de navegar pelo índice do vade-mecum é crucial para localizar rapidamente as informações necessárias durante o exame, evitando distrações e perda de tempo. Circunstâncias judiciais e legais. As circunstâncias são classificadas em judiciais e legais, cada uma com suas subdivisões. Entender essas distinções é fundamental para a aplicação correta das penas. As qualificadoras, agravantes e atenuantes têm o poder de modificar os limites da pena base, demonstrando a complexidade do sistema penal e a importância da análise detalhada de cada caso. Sistema trifásico. O sistema trifásico, delineado no artigo 68 do Código Penal, é fundamental para a fixação da pena de forma justa e proporcional. Cada fase do sistema, desde a determinação da pena base até a aplicação das causas de aumento e diminuição, requer uma análise criteriosa das circunstâncias judiciais e legais envolvidas. Fixação da pena base. Na primeira fase, o objetivo é fixar a pena base, partindo sempre da pena mínima prevista para o crime. A análise das circunstâncias judiciais e influencia a determinação da pena base, sendo que o Código Penal não estabelece critérios precisos para essa interferência, deixando certa margem de interpretação para os juízes. Influência da circunstância judicial. 0. O Código Penal não estabelece diretrizes claras sobre como as circunstâncias judiciais devem influenciar a pena. 1. De acordo com a doutrina, a influência das circunstâncias judiciais depende do prudente arbítrio do juiz. 2. Isso pode levar a discrepâncias na aplicação da pena, com juízes mais rigorosos impondo penas máximas e juízes mais liberais impondo penas mínimas. Orientação do STJ. 0. O STJ orienta a adoção de critérios para o uso da circunstância judicial. 1. Os critérios estabelecidos pelo STJ devem ser seguidos, salvo em casos excepcionais onde as peculiaridades do caso concreto justificam a desobediência. 2. Os critérios estabelecidos pelo STJ fornecem uma base para os juízes na aplicação das penas. Critérios para o uso das circunstâncias judiciais. 0. Existem 3 critérios comuns. A. Aumento de 1/6 para cada circunstância judicial. B. Aumento de 1/8 para cada circunstância judicial, beneficia mais a defesa. C. Aumento de 1/8 da diferença entre a pena máxima e a mínima. Limites na primeira fase. 0. Na primeira fase, não podem ser violados os limites da pena base estabelecidos pelo Código Penal. Objetivo da segunda fase. 0. Na segunda fase, o objetivo é encontrar a pena intermediária. 1. Partindo da pena base, o juiz aplica as agravantes e atenuantes. Interferência das agravantes e atenuantes. 0. A interferência das agravantes e atenuantes na pena está na fração que as caracteriza. 1. O STJ consolidou a fração de 1/6 para cada circunstância de agravante ou atenuante. Limites na segunda fase. 0. Na segunda fase, não podem ser rompidos os limites da pena base. Compensação pela reincidência e CONF-ISS-7O. 0. É consolidado que a reincidência é compensada pela CONF-ISS-7O, ou seja, uma compensa a outra na aplicação da pena. Objetivo da terceira fase. 0. Na terceira fase, o objetivo é encontrar a pena final. 1. Partindo da pena intermediária, o juiz aplica as majorantes e minorantes. Interferência das majorantes e minorantes. 0. A interferência das majorantes e minorantes na pena está na fração que as caracteriza. 1. Na terceira fase, podem ser rompidos os limites da pena base. Com esses tópicos, fica mais organizado para revisar e entender o processo de aplicação da pena no sistema judicial. Sistema trifásico. A discussão começou com a abordagem do sistema trifásico, mas foi interrompida pela necessidade de responder à pergunta de um colega. Concurso de majorantes ou minorantes na parte especial. São aplicadas as da parte especial primeiro, seguidas pelas da parte geral. Exemplo dado: tentativa de roubo com emprego de arma, onde primeiro se aplica o emprego de arma e depois a tentativa. O artigo 68, parágrafo único, permite ao juiz aplicar apenas uma majorante ou minorante, prevalecendo a que mais aumente ou diminua. Tribunais só admitem a aplicação cumulativa das majorantes ou minorantes se o juiz fundamentar nas peculiaridades do caso concreto.
Concurso de majorantes ou minorantes na parte geral. O juiz deve aplicar todas as majorantes e minorantes da parte geral. Não há uma ordem FIX no Código para aplicação, qualquer ordem é válida. Regime inicial de cumprimento de pena. O critério preponderante para FIX-AR o regime inicial é a quantidade da pena. Regime aberto para penas até 4 anos, semiaberto para penas entre 4 e 8 anos, e fechado para penas superiores a 8 anos na reclusão ou penas de reclusão acima de 4 anos. Exceções ao critério de quantidade de pena. Em circunstâncias excepcionais, o juiz pode FIX-AR um regime mais grave do que o indicado pela quantidade da pena. Reincidência e regime inicial. Código Penal determina regime mais grave para reincidentes. Para reclusão, regime inicial é fechado, para detenção, é semiaberto. Problemas com pena curta para reincidentes, podem cumprir, pena de ponta a ponta, sem progressão. Súmula 269 do STJ, permite regime semiaberto para reincidentes com pena até 4 anos. Circunstâncias do caso. Juiz pode justificar regime mais grave com base na gravidade do caso. Exige análise das circunstâncias específicas do crime. Argumentos abstratos sobre gravidade do crime não são suficientes. Fixação do regime inicial. Juiz deve subtrair tempo de prisão processual para determinar regime inicial. Essa subtração só é relevante para FIX-AR o regime inicial, não para a progressão. Limitações e interpretações. Fixação do regime inicial não deve se basear apenas na gravidade abstrata do crime. Fixar a pena base no mínimo impede a aplicação de regime mais grave. Juízes devem evitar aplicar regime mais grave sem justificativa específica do caso. Casos específicos podem demandar regime inicial diferente, mas é necessária justificativa sólida. Pena restritiva de direitos. O conceito e funcionamento da pena restritiva de direitos conforme o artigo 44 do Código Penal. Os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva, como a quantidade da pena e a ausência de violência ou grave ameaça dolosa. Destaque para o fato de que crimes culposos não possuem limite de pena para substituição. Casos específicos. Discussão sobre embriaguez ao volante e as mudanças no Código de Trânsito. Explanação sobre os requisitos para provar embriaguez e a regulamentação sobre as circunstâncias que podem indicar embriaguez. SURC, suspensão condicional da pena. Explicação do Instituto da Suspensão Condicional da Pena, suas características e origem. Requisitos para a aplicação do SURC, como a pena privativa de liberdade que não exceda 2 anos e ausência de reincidência em crime doloso, exceto se a primeira condenação foi por multa. Abordagem sobre a suspensão da pena em casos específicos, como violência doméstica contra a mulher. SURC etário e humanitário. Distinção entre SURC etário, para réus maiores de 70 anos na data da sentença, e SURC humanitário, por razões de saúde. Apresentação dos critérios para a aplicação desses tipos de SURC, como a pena privativa de liberdade até 4 anos.